Como prometido, vamos dar continuidade ao próximo bloco, falando de fonte histórica ou documento histórico. É uma forma de conhecimento histórico, é o conhecimento, uma forma de conhecimento sobre o passado ao conhecimento histórico, que é construído dentro dessa perspectiva que estamos trabalhando aí. Não é necessariamente a minha opinião, né? Eu estou esboçando aqui, eu estou expondo o assunto conforme ele é tratado dentro da historiografia e da disciplina de história a nível acadêmico, dentro de uma ótica que é predominante. Esse conhecimento histórico ele deve ser entendido aí, na opinião desses historiadores relativistas, né, como algo que é construído, uma perspectiva construtivista, né, por meio de um método histórico, que dizem eles é racional e baseado em evidências, que sustentam os argumentos históricos, e o que sustenta esses argumentos históricos aí é a própria fonte também, né? O documento histórico, que é aquilo que é marcado pela presença humana. E além desses documentos escritos, as fontes históricas, a partir dessa perspectiva renovada da história, que muitos chamam de nova história, você vai ter aí uma grande variedade de evidências, não só documento escrito ou registrado, né? Você vai ter aí vários objetos, vários materiais, e assim vai haver, dentro dessa ótica, uma pluralidade de visões ou interpretações sobre o passado. Vai ter muitas informações sobre o passado. E essas fontes podem ser discursos orais ou escritos, podem ser obras de arte, objetos do dia a dia, corpos preservados, esqueletos de pessoas, agrupamentos antigos ou até mesmo DNA. Então, para aprender aí, para juntar, né, trazer um englobar aí das vozes do passado dentro dessa perspectiva, o historiador deve definir o seu foco e considerar a existência de outros focos. E aí, dentro dessa linha da nova história, considera-se que as fontes históricas elas não falam por si, elas não desvendam a verdade absoluta e total do passado, e que, sendo assim, o historiador precisa interrogar o contexto. Ele precisa ver onde aquilo foi produzido, que ele está focando a sua visão, a sua atenção, deve identificar os grupos ou os valores que essa fonte representam e como abordam e retratam diferentes grupos sociais. As questões, então, elas são geradas pelo interesse do historiador e até mesmo pelas questões relacionadas ao período em que ele está inserido. E diferentes perguntas, por conta de diferentes momentos e épocas, vão surgir com diferentes respostas. E aí novos documentos vão surgindo também, novas descobertas vão ocorrendo, e com o passar do tempo, muitos registros que antes não eram considerados documentos por historiadores, como relações étnicas, que alguns acreditam estar registrado num código genético humano, passam a ser aí aproveitados como uma evidência histórica, levando pesquisadores a reescreverem e reinterpretarem o passado. Você tem um templo de Segesta, ou Segesta, lembro de uma maneira bem aportuguesada, construído ali por volta de 420 a.C., no atual Sicília ali, território, né, Itália. Um exemplo de fonte histórica, arquitetura, né, lugar onde é construído, tudo isso é considerado, né, o material em sua edificação, o que foi usado, as técnicas de construção, as funções que o edifício deve ter tido ali no decorrer dos tempos, tudo isso aí é analisado por um historiador, na busca de interpretações quanto ao passado, né? E o remontar do quebra-cabeça do passado, da leitura do passado, dizem eles, né? E não do passado, porque eles sustentam que o passado não tem como ser comunicado em sua totalidade, porque ele passou e não chegou às pessoas hoje a completude desse passado. Então é uma parte do passado, uma interpretação de parte do passado. E as fontes históricas, então, não são a história em si, dizem eles. Elas não expõem diretamente o passado. Entre o passado e o historiador, nós temos filtros, temos pressupostos, temos conceitos pré-concebidos. E o primeiro passo, então, do historiador aí é fazer um levantamento, quando ele entra em uma pesquisa, quanto aos documentos que ele quer analisar. Às vezes ele não vai ter aí possibilidade de obter alguns documentos porque eles podem ter sido, por exemplo, extraviados, perdidos, danificados em desastres,
por fenômenos naturais, como incêndios, enchentes, umidade mesmo com papel, mofo, se não for cuidado num ambiente com um clima bem adequado à preservação do papel, pode levar à proliferação de micro-organismos ou coisas do tipo, né? Danificação da própria mão humana também, né? Rasura, uso de material inadequado ao lidar com o documento, como grampos ou clips. Tudo isso aí, no caso de documentos escritos especificamente, é algo complicado dentro desse trabalho do historiador, né? Como uma espécie de detetive. Então, deve haver aí um cuidado ao tratar dessas questões. A seleção das fontes históricas, né? Ela também deve ser lembrada aí dentro dessa ótica aí da nova história, que é conduzida segundo um tema, interesse e outras variáveis adotadas pelo pesquisador. Você vai ter diferentes historiadores, vai ter diferentes fontes, e isso vai levar a diferentes resultados e reflexões. Então, o historiador ele aproveita as informações do documento. Isso nem sempre acontece do mesmo jeito quando uma outra pessoa pega aquele mesmo documento. Isso aí acaba sendo mais um filtro entre o pesquisador e o passado. E essas variantes aí, ou variáveis, a gente percebe que com elas aí uma evidência de que os documentos não permitem ver dentro da ótica predominante aí da academia histórica, né? Eles apenas permitem ler parte do passado. Então, o historiador, ele, dentro dessa perspectiva, faz uma leitura do passado, sendo que leitura para esses adeptos, né, desse argumento significa produção de uma interpretação específica. E sendo assim, pesquisadores, quando analisam esse passado em questão ou delimitado, eles não podem desconsiderar que tudo que chega a eles é só uma das versões possíveis de uma época e lugar. Eles mesmos, nas suas reflexões e análises, acabam produzindo uma ou mais versões aí possíveis no trabalho dinâmico da interpretação histórica. Então, tome aí, por exemplo, o caso da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Ele ali vai descrever a terra, vai descrever os habitantes, a fauna, a flora do Brasil, quando da chegada da esquadra de Cabral ali ao território brasileiro. Esse documento ele ficou esquecido, conta-se aí alguns historiadores, que ficou esquecido por cerca de 3 séculos em um arquivo português, até que ele veio a ser recuperado, publicado então no fim do século XIX, por historiadores brasileiros que estavam interessados numa construção de uma narrativa que valorizasse ali o nascimento da nação brasileira. Aí você tem uma parte, né, desse documento ao fundo, e aqui eu destaco que dentro dessa interpretação, que eu coloquei há pouco, temos aí, da perspectiva de Pero Vaz de Caminha, um destaque para a exuberância da natureza, dos aspectos que ele ali considerava como exóticos do povo indígena, né? Ou dos índios. E aí a Carta de Caminha ela foi considerada uma espécie de certidão de nascimento do Brasil pelos historiadores da época, que acabaram considerando aí que o Brasil surgiu com a chegada dos portugueses. Esse documento ele é submetido aí a uma época posterior, né, no século XX, a mais críticas, né? E aí historiadores desse período eles descrevem aí como que os europeus navegantes falaram dos indígenas, né, dos índios que encontraram. E esses historiadores do século XX aí, período mais tarde, né, do que da época ali de Pero Vaz de Caminha, você vai ter ali julgando esse documento como uma espécie de documento que reflete a mentalidade da época, né, europeia, que julgavam ali o que eles viram na América a partir de um olhar conquistador. Aqui temos um pôster antigo de 1937, de um filme, né, intitulado Descobrimento do Brasil, baseado o filme, né, na Carta de Pero Vaz de Caminha e outras fontes históricas, como o quadro da primeira missa do Brasil. E o Humberto Mauro aí foi o responsável pela fotografia de filmes oficiais ali no período da Era Vargas, no Brasil, né? E seu filme ele busca valorizar especificamente a nação brasileira. Ele é um documento também, filme, né? Que acaba revelando uma interpretação, segundo uma época, de uma outra época, né?
E aí você tem a primeira missa, que também muitos dizem que aí você tem propósitos da produção via Victor Meirelles, né? Que ele coloca os elementos de maneira propositada, a cruz ao centro, coloca os índios ou indígenas de maneira periférica, né, ao redor. A luz também mete no efeito de jogo aí o propósito do autor, né? E para o propósito para o qual a obra também foi produzida, né? Perceba que é 1860 e não ali próximo a 1500, né? Então é uma leitura de uma época quanto a outra época também. E aí, para você ter noção, quando você avalia então uma fonte escrita, você pode começar a perguntar o motivo, como que aquela fonte chega até o presente, né? Ou a uma época, por quem que foi feito, por qual motivo foi produzido. Vai precisar definir aí a data exata do documento. O historiador faz isso, trabalha com a autoria, o documento ele é genuíno, né? Ele é falsificado, e quais documentos a gente pode fazer ligações ou relações com o documento estudado. Também vai avaliar aí as informações e ideias presentes no documento, o conteúdo, né? Comparando com aquilo que ele já sabe sobre a época e à luz de outros documentos. Então, até mesmo documentos que são considerados falsificados, há estudiosos que dizem que esses documentos de autoria falsa, com autor falso, que não pertencem a uma certa época, eles podem ter ali informações importantes porque eles estão dentro do processo histórico que leva à falsificação. Então, quando o documento de importância histórica é danificado, a gente destaca que ele muitas vezes precisa ser restaurado, né, recuperado. E você tem um caso aí de uma tapeçaria sendo restaurada, né, do ano de 1823, sendo a foto de 2013. Isso aí nós temos ali a obra restaurada exposta ao público em Wismar, na Alemanha. E a relação presente-passado ela exige então cuidados. É preciso distinguir aí o tempo estudado do tempo em que o historiador está inserido. O equívoco histórico ele pode ser cometido, que é chamado de anacronismo, quando a pessoa ela julga eventos do passado e de outras culturas por meio das suas próprias regras morais, né, sua própria cultura ou valores da sua sociedade, em vez da própria originalidade lá da época, né? Essa ideia aí de relativismo cultural, ela fala, refuta isso aí, né? Fala que cada coisa tem que ser analisada dentro do seu contexto, para não cometer aí o anacronismo, né? Foi um resultado do relativismo cultural da antropologia. Antropologia essa que é uma área que tem um nome aí focado no estudo do homem, né? Que é uma palavra que é formada por, em sua origem, duas palavras gregas, que é o anthropos e logos. Anthropos significa homem, enquanto que logos significa razão, ou palavra, ou dissertação, né? Ou estudo, ou coisa do tipo assim, né? Então, antropologia é o estudo do homem, é a ciência que estuda a humanidade de maneira abrangente, incluindo aí aspectos físicos, biológicos, emocionais, culturais, crenças, costumes, rituais, linguagem, basicamente quase tudo aí, né, relacionado ao homem, relações de parentesco, só para trazer alguns exemplos. Aqui eu trago duas citações, primeiro uma de Adamson e Frost, essa obra que está aí lançada, quais sustentam que o conceito de relatividade cultural afirma que os padrões de certo e errado, os valores e dos usos das atividades, costumes, são relativos à cultura da qual fazem parte. Aqui, novamente, estou dizendo, eu estou trazendo isso aqui porque geralmente essa que é a discussão no meio da história. Não estou dizendo que eu concorde com essas coisas. Quem acredita em verdade absoluta, isso aqui é totalmente contra a percepção de verdade absoluta. Mas prosseguindo, eis o que dizem os autores. Na sua forma extrema, esse conceito afirma que cada costume é válido em termos de seu próprio ambiente cultural. Então, aproveito para destacar aqui uma outra citação, dessa vez de François Laplantin, o qual sustenta que, atualmente, os etnólogos, os estudiosos de povos e culturas, são convencidos de que as sociedades diferentes da nossa sociedades da, aliás, da nossa são sociedades humanas tanto quanto a nossa, que os homens que nelas vivem são adultos que se comportam diferente de nós, e não primitivos, autômatos atrasados, mas nos anos 20, isso era propriamente revolucionário, essa ideia, né? Esse conceito.
E você também pode discordar disso daqui, pode achar muito bem que as pessoas são primitivas, algumas ou mais, e que existem sociedades mais avançadas e outras não. Mas aqui eu não vou entrar no mérito, a discussão existe. E aí você tem aí uma imagem, né, de dança de indígenas, Kamanakami, do livro Costume Antigo, aliás, o Costume Antigo e Moderno, né, de Jules Ferrari, de maneira bem portuguesa mesmo, né, Le Costume Ancien et Moderne, de 1819, com meu francês horrível. E aí eu encerro aqui essa sessão, esse bloco aqui desse tópico que nós estamos falando, essa aula ampliada aí, dividida em vários pontos. E aí, vamos continuar na próxima ocasião a falar sobre leituras do tempo. Então, sem mais, findo aqui e até mais.